pegou, 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 pegou. Glória a Deus, glória a Deus. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Enquanto você está à procura do texto sagrado, em rápidas palavras, quero agradecer a Deus o privilégio de aqui estar. Deus seja louvado por essa oportunidade. Minha gratidão ao Cordeiro de Deus por estar aqui nessa noite. Minha gratidão se estende a toda a liderança da UMAD PB, na figura do seu líder, pastor Agábio Nascimento. Minha gratidão, pastor Agábio, viu? Deus em Cristo lhe abençoe, e os seus companheiros também. Faço questão de agradecer também ao nosso querido pastor presidente da igreja, convenção e também da minha família, pastor José Carlos de Lima. Faço aqui esse agradecimento, pastor, porque onde eu chego nessa nação, eu sou bem recebido, porque sou sua ovelha, pastor. E eu quero aqui agradecer ao senhor de todo o meu coração pelo apoio ao meu ministério de evangelista. Minha gratidão. O Brasil lhe ama e lhe respeita, e a minha família também lhe ama e lhe respeita. Minhas orações ao senhor, sua família e também ao seu ministério. E o meu desejo é que o senhor fique longos anos na presidência dessa igreja. Deus abençoe, pastor. Não poderia deixar de fazer esse agradecimento ao nosso querido presidente. Quero também agradecer a minha família, Davi, Noádia. E para quem não sabe ainda, eu vou ser pai agora de uma moça. Meu mundo agora é rosa. Esté está chegando, viu? Esté está chegando. Já está surgindo alguns pretendentes, mas vá orar, viu, irmão? Vá orar. Vá orar, vá orar, viu, meu filho? Para proteger Esté. Tem um pai de 1,85 m. Tem ali o meu irmão Júlio, que é policial. Tem o Samuel, que está ali em pé. Tem 2 sobrinhos. Ainda tem Davi, né? Que ano que vem eu boto no jiu-jitsu. Glória a Deus, para proteger minha rainhazinha. Quero louvar a Deus pela minha família, pelos amigos que eu encontrei aqui. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do nosso cantor Melk. Deus seja louvado. A Paraíba tem cantores e cantoras. Deus seja louvado pelo nosso estado, por aqueles que estão louvando ao Senhor, hoje representados pelo Melk. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por tudo. Amém? Queridos, eu quero aproveitar essa grande oportunidade para apresentar aos irmãos o meu primeiro livro. Farei isso em 2 minutos. Eu escrevi um livro agora que tem como tema Escândalos, uma mensagem de alerta à igreja brasileira. Nós sabemos que algumas coisas estão acontecendo no meio evangélico, e eu estou preocupado com isso. Por causa disso, escrevi esse tema, e estudando sobre ele, eu aprendi algumas lições. Primeiro, os escândalos sempre aconteceram nas gerações passadas. Segundo, continuarão acontecendo em nossa geração. Terceiro, não entre por esse caminho, porque todo escândalo tem uma consequência. E quarto,
todo escândalo, ele é reversível, porque Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de perdão. E Ele sempre tem uma segunda chance para um coração arrependido. Aqui eu estou falando sobre 10 personagens, entre heróis e vilões, para mostrar que nenhum de nós está imune a escandalizar a fé. Eu estou escrevendo para lideranças, eu escrevo 2 personagens específicos para lideranças. Falo sobre Diótrefes, o escândalo do poder, e também Judas Iscariote, o escândalo da traição. Escrevo também para casais. Para casais eu escolhi Abraão e Mical. Abraão é o escândalo da mentira, ele mentiu acerca do seu relacionamento. E Mical é o escândalo do julgo desigual. E para a juventude eu escolhi alguns personagens: Ofne e Finéias, o escândalo do sagrado. Estavam no lugar certo com a postura errada. E também Sansão, o escândalo da vaidade. Eu falo muito sobre casamento quando eu estou escrevendo sobre Sansão. Sansão tentou casar uma vez só e deu errado. Por que é que deu errado? Ele chegou para o papai e disse assim: papai, eu quero casar. O papai disse: quem é a Felizarda? Aí ele disse: tem um problema, ela não é hebreia, ela é filisteia. Papai olhou e disse assim: meu filho, vai dar errado, meu filho. Não adora o mesmo Deus, não tem o mesmo pensamento. Parafraseando, ela vai querer ir para a boate, você vai querer ir para o culto, não vai dar certo isso. Mas Sansão respondeu: essa agradou aos meus olhos. Mas aprenda uma coisa: nem tudo que agrada aos seus olhos vai fazer bem à sua alma. Pode ser linda, se não é crente, não é para você. Glória a Deus. Pode ser uma mistura de Brad Pitt com Tom Cruise, viu? Mas se não é crente, se não vem para a oração da mocidade, oh glória a Deus, não serve para você, moça. Entendeu? Então estou escrevendo sobre esses assuntos. Se você quiser adquirir lá fora eu estarei apresentando ali e dedicando aos irmãos, tá bom assim? Dizem por aí, né? Eu não confirmo, mas dizem por aí que o rapaz que compra esse livro e dá de presente para a moça, casa com ela. Eu estou dando a deixa para você, viu? Se você está de olho em alguém, compra o livro e dá de presente e diz: eu senti no meu coração. Amém? Quem pode dar glória a Deus? Vamos para a palavra. Quem quer ouvir a mensagem de Deus, diga glória ao nome do Senhor. Capítulo 5 do livro do Apocalipse, o verso de número 1 a seguir diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és,
de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Que o Senhor nos ajude a ministrar sua santa, bendita e gloriosa palavra. Faço menção também das irmãs, irmã Dineide, irmã Débora, irmã Carmen, as nossas mães de oração. Rogo as suas orações para que nessa noite Deus abra a porta da palavra. Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 5 é uma visão que mostra-nos o lugar mais poderoso entre os mundos. É desse lugar aqui que saem os decretos soberanos e permissivos do divino. Que lugar é esse, Diego? É a sala do trono de Deus. João está tendo esta revelação desta sala, desse trono, e ele diz que assentado nesse trono está o Todo-Poderoso. Mas ele faz questão de dizer que na destra do Todo-Poderoso está um livro, selado por dentro e por fora. A importância desse livro é medida pela quantidade de pessoas que tinham acesso a ele. O texto diz que ninguém no céu, entre os anjos, arcanjos, querubins e serafins, tinham acesso a esse livro. Ninguém na terra, entre aqueles que estavam vivos naquele momento, poderosos reis, monarcas, imperadores, pessoas simples, ninguém na terra também tinha acesso a esse livro. E ele diz: ninguém debaixo da terra, entre aqueles que morreram, ninguém possuía esta dignidade, ou seja, ninguém tinha acesso a esse livro. E João diz o seguinte, que diante desta visão, ele chorava, e ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Porém, apareceu um ancião, trazendo uma mensagem de esperança a João. Ele chega e diz: não chore, João, pare de chorar. Mas como não chorar diante de uma realidade como essa? Se ninguém tem acesso a esse livro, se ninguém tem acesso ao seu conteúdo, se ninguém pode nem mesmo olhar para ele. Porém, o ancião traz a justificativa pela qual João não deve mais chorar. Ele diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Imediatamente João para de chorar, e ele continua agora tendo uma visão. E a visão é 4 animais, 4 seres viventes, que representam toda a criação. E ele também agora vê os 24 anciãos, que representam os santos da antiga e da nova aliança. Eles têm taças de ouro em suas mãos, e dentro dessas taças de ouro tem incenso, que são as orações dos santos. Mas no meio deles existe um, que o texto diz que é um cordeiro como tivesse sido morto. Esse cordeiro se aproxima daquele que está assentado no trono e pega o livro de sua mão. Quando ele pega esse livro, os 4 animais que representam a criação se dobram. Os 24 anciãos que representam todos os santos de todas as eras se dobram. E eles começam a cantar e a dizer: digno és de tomar o livro e desatar os seus 7 selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas a pergunta que pode estar em sua mente aqui nessa noite é essa: que livro é esse tão importante, que somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, somente o leão da tribo de Judá tem acesso a esse livro? John Stott, em seu comentário sobre o Apocalipse, diz que esse é o livro da redenção humana, o livro de toda a história humana. Ou seja, ninguém tem acesso a esta história, ninguém tem acesso a esta redenção, a não ser aquele que morreu, a não ser aquele que venceu. Se esse livro é o livro da história humana, se esse livro é o livro da redenção humana, esse livro tem a ver comigo e com você, porque a minha e a tua história está dentro desse livro. Se a minha e a tua história está dentro desse livro, volta para casa feliz, volta para casa tranquilo e satisfeito, volta para casa em paz, porque a nossa história não está na mão do homem, a nossa história não está na mão do médico, a nossa história não está na mão do político, a nossa história está na mão do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se a história está nas mãos dele, nós podemos descansar. Se a história está nas mãos dele, tudo vai terminar bem. Você pode me ajudar a pregar aqui nessa noite? Diga para este jovem que está ao seu lado, diga para essa irmã que está ao seu lado, diga para esse irmão, diga assim: tudo vai acabar bem. Glória ao nome de Jesus. Mas tendo explicado aqui o texto de Apocalipse, capítulo de número 5, eu quero trazer aqui a sua visão para o versículo de número 5, quando o ancião diz que ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque ele venceu. Diga comigo assim: ele venceu. A pergunta que fica é: quais foram os inimigos que Jesus Cristo venceu para lhe dar dignidade de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Esta é a minha mensagem desta noite: os 7 inimigos que Jesus venceu para ter o direito de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O primeiro inimigo que Jesus venceu para ter direito a abrir esse livro e desatar os seus 7 selos foi Herodes, denominado o Grande. Herodes foi eleito pelos romanos como governador da Judéia. Ele era um homem político estrategista. Foi ele que fez a reforma do templo dos judeus para devolver a beleza dos tempos do rei Salomão. Fez isso para angariar apoio para si mesmo. Porém, este homem, que era estrategista e também político, era um homem extremamente sanguinário, um homem extremamente maldoso. A história diz que ao assumir o governo da Judéia, ele mandou matar os seus antecessores macabeus. Ele também, ao assumir o governo da Judéia, ele mandou matar 45 dos 71 sacerdotes que faziam parte do Sinédrio. Este homem era tão sanguinário que ele matava até mesmo os da própria família. Matou 2 filhos e matou uma das suas 10 esposas, chamada Mariana. Tudo isso para se manter no poder, tudo isso para não entregar aquilo que estava em suas mãos.
E este Herodes o Grande, ao saber que Jesus havia nascido e que ele era o rei dos judeus, ele também tentou matar o Filho de Deus, mas ele falhou miseravelmente, pois o anjo do Senhor se apresentou aos pais de Jesus e disse: fugi para o Egito. Fugir aqui, queridos, não significa covardia, e sim cumprimento das Escrituras, pois as Escrituras já previa: do Egito chamei o meu filho. E de fato Jesus esteve no Egito por aproximadamente 2 anos, e Herodes, Diego, acabou morrendo, e o menino Jesus voltou para Israel, cumpriu a sua missão e mostrou aqui nessa terra que o grande não é Herodes, o grande é aquele que venceu. Oh, glória! Jesus venceu a Herodes. O segundo inimigo que Jesus venceu e que lhe dá dignidade de abrir o livro foi a elite religiosa dos judeus. Essa elite era representada em sua maioria por 3 grupos religiosos: fariseus, saduceus e escribas, doutores da lei, que arrogavam para si serem detentores do conhecimento e das interpretações da Torá e também da Taná, perdão. E apesar deles terem algumas diferenças teológicas, eles se uniram contra Jesus para tentar vencê-lo e declará-lo como impostor. Haja vista, a expectativa desses grupos acerca do Messias era essa: o Messias será um líder político, o Messias será um guerreiro à semelhança de Davi, que irá livrar Israel do Império Romano. Porém, Jesus deixou claro, já em suas primeiras pregações, que a sua guerra não era política, era espiritual, que a sua guerra não era contra o Império Romano, e sim contra o império das trevas, que a sua luta não era contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Jesus deixou claro, já nas suas primeiras ministrações, que a libertação não tinha a ver com uma nação somente, mas que ele veio libertar o mais miserável pecador. Porém, esta concepção acerca do Messias para esses grupos religiosos era blasfêmia, era incoerência, e na tentativa de ridicularizar Jesus diante da nação, eles escolheram uma arma para lutar contra ele. Que arma era essa, Diego? A arma da argumentação. Eles acharam, por serem doutores, que podiam ridicularizar Jesus através do conhecimento. Eu me lembro agora de uma passagem onde Jesus está dentro do templo pregando e ensinando a palavra, e esses grupos chegam diante dele e fazem uma pergunta, e a pergunta é essa: com que autoridade você faz estes milagres? Parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta capciosa, casca de banana. Por quê? Porque se Jesus responde: eu faço com meu próprio poder, seria acusado de bruxaria, feitiçaria, apedrejado e morto. Se Jesus dissesse: eu faço com o poder que o Pai me deu, apesar de isso ser verdade, não seria interessante para aquele momento, pois com esta resposta ele estaria se igualando a Deus, se declarando Deus e acusado também de blasfêmia, e assim seria morto. Diante desta pergunta, Jesus, conhecendo a malignidade do coração dos homens, olhou e resolveu brincar com eles. Olhou para eles e disse assim: olha, eu respondo a pergunta de vocês, só basta vocês responderem uma pergunta minha. Eu imagino eles olhando para Jesus e dizendo assim: pode falar, nós aprendemos da escola de Gamaliel, somos da escola de Léo, nós sabemos de lei, de Torá, de
Canaã. Nós sabemos da tradição dos anciãos. E Jesus olhando e dizendo: não, a minha pergunta não é sobre a lei. A minha pergunta é: o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Pergunta capciosa, casca de banana. Por quê? Porque se eles abrem a boca e respondem: este batismo aí é dos homens, eles poderiam morrer, porque a multidão acreditava que João era profeta. Mas se eles respondem: este batismo é de Deus, Jesus olharia para eles, colocaria o dedo em riste, apontaria para eles e diria assim: e por que é que vocês não se batizaram ainda, se o mandamento é de Deus? Eles perceberam a intenção de Jesus, se reuniram e começaram a discutir. E aí, você sabe responder essa pergunta? Essa aula eu faltei, esta aula Gamaliel não falou nada ao seu respeito, a respeito desse batismo. E aí você: eu também não sei responder. Saduceu, não é possível que você não saiba responder. Eu também não sei responder. E o que é que a gente faz? Diz que não sabe. Então eles chegaram para Jesus dizendo: olha Jesus, a gente entende de muita coisa, mas sobre este assunto aí, a gente não sabe te responder. Jesus deve ter dado um sorrisinho assim, olhado para eles e disse da seguinte forma: já que vocês não me respondem, eu também não respondo com que autoridade eu faço esses milagres. Eles pensaram que estavam lutando com o mestre, mas Jesus não é apenas mestre, ele é a própria sabedoria, ele é o pai da sabedoria. Ninguém ganha de Jesus nos argumentos. Ele venceu a elite religiosa dos judeus. O terceiro inimigo que Jesus Cristo venceu foi a tentação. Um dos grandes mistérios da nossa fé é a encarnação do Filho de Deus. As Escrituras mostram com clareza, meu amigo Melqui, que ele se fez carne, ele tomou a forma humana, e isso é um mistério que só pertence à fé cristã. Eu fiz o curso de ciência das religiões na Universidade Federal da Paraíba, e eu nunca ouvi dizer que um Deus da mitologia grega, romana, egípcia deixou seu trono de glória para assumir a figura humana. Só aconteceu isso dentro do cristianismo, dentro da nossa fé, e as Escrituras mostram isso. Gênesis 3:15 diz: ele é o descendente da mulher. Isaías 7:14 diz que ele nasceria de uma virgem. João capítulo de número 1 diz que ele é o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em Filipenses 2:6 e 7, Paulo diz: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, se assemelhou-se aos homens, e como diz as Escrituras, em figura humana como você, jovem, ele foi tentado em todas as coisas, mas pode respirar tranquilo aqui nessa noite, porque ele não cedeu à tentação, ele não cedeu ao pecado, ele se manteve puro diante de Deus e dos homens. Por isso ele pode bater no peito e dizer: eu sou o homem perfeito que pisei nessa terra. Glória a Deus. Mas que fique claro aqui nesta noite que esta pureza, ela não foi alcançada por meio de isolamento. Jesus não foi para um mosteiro se isolar por medo de pecar, não. Jesus, ele andava no meio da multidão. Na verdade, Jesus era totalmente acessível aos pecadores. A Bíblia nos mostra que ele permitia que prostitutas se aproximassem dele, sem contudo nunca se prostituir. Ele permitia que ladrões se aproximassem dele, sem contudo nunca roubar um só centavo. Ele permitia que os hipócritas sem
sentassem à sua mesa, sem contudo nunca aderir à hipocrisia. Mas antes que você chegue à falsa conclusão que Jesus era inclusivo, aceitando tudo e todos, o que não é verdade, eu quero dizer uma coisa aqui para essa juventude: ele permitia essa aproximação porque ele queria transformar a vida dos pecadores. Jesus tem poder para transformar. Quando os pecadores se aproximavam dele, ele mostrava uma nova perspectiva de vida, ele mostrava um novo viver para estes homens. E pasme, a maioria, ou por que não dizer, todos que abriam o coração para Jesus eram transformados por eles. As prostitutas se tornavam mulheres dignas de honra. Ora, diga Maria Madalena. Os ladrões se tornavam homens honestos. Você se lembra de Zaqueu? Se eu tenho roubado alguém aqui, eu restituo 4 vezes mais. Os sacerdotes hipócritas, quando ouviam a sua mensagem e abriu o coração, se tornavam homens sinceros, porque este Jesus, ele tem poder para transformar. Eu não sei você, mas eu não fui transformado por Buda, eu não fui transformado por Maomé, eu não fui transformado por Allan Kardec, eu fui transformado por Jesus Cristo Nazareno. E só quem foi transformado por ele, levante essas 2 mãos para o céu, vai. Dá para abrir a boca por 5 segundos. Ele tem poder para transformar. Me dá só um pouquinho mais de retorno aqui. O quarto inimigo que Jesus Cristo venceu foram as enfermidades e os espíritos malignos. Que fique claro aqui nessa noite que não havia enfermidade que ele não pudesse curar, não havia oprimido do inferno que ele não pudesse libertar. Mateus capítulo 8 verso 16 e 17 está escrito assim: e trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos, Jesus Cristo, ele cura todas as enfermidades. Quando a gente fica doente aqui e geralmente procura um médico, a gente vai no clínico geral. Está aqui doutor Tiago, doutor da nossa igreja, Deus abençoe sua vida. Mas quando o doutor Tiago sabe que o clínico geral, quando ele olha a gravidade do problema, ele diz assim: olha, aqui eu não consigo ir mais além, mas eu tenho um amigo que é especialista, procure esse amigo, ele estudou, ele vai poder resolver o teu problema. A gente vai no especialista, faz o tratamento. Podemos ser curados ou não curados, porque com os homens é assim. Agora com Jesus é diferente. Jesus não manda a gente buscar especialista não, porque ele é especialista em todas as enfermidades. Ele cura dos olhos, ele cura da coluna, ele faz milagre de todo jeito e de qualquer maneira. Ao cego ele disse: veja, a tua fé te salvou. A mulher do fluxo de sangue, Tiago Colosso, só foi tocar na veste dele que ficou curada. O homem da mão mirrada, ele disse: estenda a mão, e a cura aconteceu. Quando ele chegou para o leproso, ele disse: seja limpo, e o homem ficou limpo, porque ele cura todas as enfermidades. Eu vim pregar sobre o Jesus que é poderoso para curar enfermidades. Só quem crê nisso aqui nessa noite, levante a mão para cima, vai. Dá para abrir a boca.
Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Me ajude a pregar, por favor. Segura na mão desse crente que está do teu lado. Vai, balance a mão dele e diz assim: Jesus cura enfermidades. Agora balance com mais força e diga assim: Jesus tem mais poder do que os demônios. Camassur Revar. Ele venceu os demônios. Certo dia ele entrou em Cafarnaum, numa sinagoga, e ele sabia que o tinhoso estava lá. Mas Jesus, que não dá ibope a Satanás, abriu as escrituras e começou a pregar. Se tem uma coisa, queridos pastores, que Satanás não suporta, é Bíblia aberta no culto. Se tem uma coisa que Satanás não suporta, é a exposição da palavra de Deus que tem aqui nesse altar. Ele começou a pregar. Satanás não aguentou e logo se manifestou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Tu vieste destruir-nos. Sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus olhou e disse: cala a boca agora. Eu não quero louvor da sua boca, porque eu já tenho Almag para fazer isso lá no templo central em João Pessoa. Sai dele agora. Sai dele agora. E sabe o que aconteceu? Satanás foi embora e todo mundo começou a dizer: que palavra é essa? Que até os demônios ele manda com poder e eles têm que sair. É a palavra de Jesus. Oh glória! Quem acredita nisso aqui, levante a mão. Dá para abrir a boca e exaltar. Mas Diego, vencer um é muito fácil. Meu amigo N, alguém pode dizer: 1 contra 1 é muito fácil. Meu professor Alain Felipe, alguém poderia dizer: vencer um, qualquer um pode vencer. Qualquer discípulo vence. Eu quero ver lutar com a cambada toda. Eu quero ver vencer mais de um. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não tem medo de um, não tem medo de dois, e pode juntar a patifaria toda, que ele resolve o problema. Ele soube que lá em Gadara tinha um homem possuído de uma legião, pastor Cícero. Era tanto demônio que os demônios fizeram deste homem uma grande referência de poder. As pessoas olhavam e diziam assim: este homem é possuído de demônios. Quando ele passava, as pessoas se escondiam em casa. Quando ele passava, as pessoas fechavam o mercado. E Gadara, a cidade daquele homem, dizia: há um poder aqui nesta cidade, há uma potestade que manda aqui nessa cidade. Aí Jesus ficou sabendo dessa potestade e disse: vamos fazer um culto hoje. Onde é o culto? É lá em Gadara. Qual é a sinagoga? Não é sinagoga não. Vamos fazer no cemitério, pastor Emanuel. E eita, eles começaram a questionar. No cemitério? Porque eu preciso mostrar a uma cidade que quem é poderoso não é Satanás. Quem é poderoso é aquele que é digno. Lá vem Jesus chegando em Gadara. Lá vem os passos do poderoso. Quando ele chega, o ambiente muda. Quando ele chega, cemitério vira culto pentecostal. Vou repetir: se ele chegar no cemitério, minha família, até os mortos ressuscitam para dar glória para ele. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vim dizer: Jesus vai chegar na tua casa. Jesus vai chegar na tua casa. Essa potestade vai sair, porque ele fez.
Jesus não costumava perguntar isso, mas em Gadara ele fez questão e disse: diz teu nome. Diz teu nome, diz teu nome. Aí eles abriram a boca tentando amedrontar Jesus e disse: nós somos legião. Linguagem romana. Legião, 12 mil soldados, 12 mil demônios dentro do homem. Vamos sair, chegou a hora. Permita-me a gente entrar nos porcos. Entra nos porcos. Vai embora. Porque a partir de hoje nessa cidade, alguém vai saber que o vencedor pisou aqui, que o maravilhoso pisou aqui, que o conselheiro pisou aqui, que o príncipe da paz pisou aqui, que o Deus forte pisou aqui. Levante a mão que eu vou profetizar. Ainda no final deste ano, todos saberão que o poderoso entrou na tua casa, amarrou o valente, venceu esse espírito do mal. Prepara para fazer o culto de ação de graça. Satanás está arrumando a bagagem hoje. Só quem acredita, abra a boca e adora, vai. Abre a boca e adora. Isso, juventude. Deus está aqui dizendo: eu venci. Deixa eu ver quem está recebendo a palavra. Levante a mão. Satanás, tu perdeu, Satanás. Sabe por que, Almade? Porque toda ferramenta preparada contra a gente não vão prosperar. Pega essa glória aí, vai. Pega essa glória. Só quem recebe essa palavra, abre essa boca e seja cheio. Eu vou esperar você glorificar. Levante a mão, juventude, aqui nessa noite, que eu vou entregar aquilo que o Deus está mandando. João me escreveu dizendo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu estou pregando para uma juventude que vai sair daqui cheia do Espírito Santo de Deus, como diz na linguagem do nordestino, cuspindo fogo e arrotando brasa. E digo mais: se Satanás aparecer no caminho que vai passar você, ele vai ter que mudar de rua, ele vai ter que mudar de endereço, porque a Almade vai sair daqui cheia de autoridade para vencer os espíritos malignos. Só quem recebe, joga essa mão para cima, abre essa boca e essa. Pegou. Eu preciso encerrar a mensagem hoje, mocidade de Guarabira. Abraço para vocês. Irmãos, eu sou filho daqui. Eu vi a Almade nascer. Um dia eu estava aí no meio de vocês, e eu sei o que eu estou falando. Eu sei que aqui em João Pessoa tem jovem cheio do Espírito Santo para enfrentar as trevas. Eu me lembro que um dia eu estava na frente da casa do presbítero de Assis com alguns jovens, e Deus tomou um jovem em profecia e disse assim: eu quero vocês preparados para enfrentarem endemoniados na rua. Terça-feira
Quarta-feira, culto ao ar livre. Dos que ouviram a profecia, apenas um não estava. Estávamos ali naquele culto, entregando folheto, cantando, tocando e dando saudações. Naquele dia eu recebi a oportunidade. Como eu fui o primeiro, com muita prudência falei 10 minutos. E encerrei a mensagem dizendo assim: a igreja está com medo de exercer a autoridade que tem, porque está escrito: pisarás em serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno não vai fazer dano algum. Terminei a mensagem, não dei glória a Deus, fiquei em dúvida, porque eu fui muito bem discipulado. Meus discipuladores disseram assim: na rua, céu, inferno, porta larga, estreita, filho pródigo, cego de Jericó, cruz, arrebatamento de Jesus. Por que eu falei isso aqui nessa noite? Não deu 5 minutos, chega uma mulher desesperada no culto e diz assim: olha, dizendo para uma moça: eu estou com meu irmão em casa, querendo se matar, e eu não sei o que fazer. Vocês podem ir lá orar por ele? Aí a moça disse: Diego, vem cá. Aí lá vai eu. Benção não é. Diego, é o seguinte, segundo o relato dela, o irmão dela está endemoniado em casa, e ela veio aqui buscar auxílio e oração, e ela quer que a gente vá lá na casa dela. Aí, como parecia que uma ficha caiu, e o céu disse assim para mim: você acabou de dizer que a igreja está com medo de exercer a autoridade, então vai lá e exerce. Tu és a minha igreja. Mas eu não sou menino. Jesus ensinou que é melhor 2 do que 1. Chamei logo um batalhão. Digo: vamos comigo. Chamei os crentes mais experientes, chamei também os novos convertidos que eu estava discipulando lá em Mangabeira 1, e disse: vamos lá. Chegamos lá, meu irmão, o homem era maior do que eu, estava mais fofinho do que eu. Eu não estou forte, eu estou gordo. Mel que também. Ele era maior do que a gente e gritava: eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu disse: vamos entrar e vamos orar por ele. Só que eu esqueci, irmão, de ensinar os meninos que nessa situação a gente não ora de olho fechado, a gente ora vigiando, de olho aberto. Os meninos fecharam os olhos, o rapaz se levantou e jogou 2 na parede. Os meninos olharam assim para mim: e aí? Eu disse: tenha calma que vai dar tudo certo. Ele se acalmou, sentou na cama de novo. Aí uma parte do grupo disse assim: Diego, ele está bêbado, amanhã passa, vai ficar só a ressaca, vamos embora. Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir, agora eu vou ficar aqui. Uma parte do grupo foi embora, outra parte ficou. Quem ficou? Os que eu estava discipulando, em obediência ao seu discipulador. Disse: fica todo mundo aqui, vocês vão me deixar sozinho nessa guerra não. Vocês vão aprender a expulsar demônio hoje. De repente, irmão, de repente chegou o baterista da igreja. Irmão, o baterista da igreja chegou. Pastor Zé Carlos, o baterista da Assembleia de Deus é diferente. Os homens oram. Estou te dando uma moral aí, hein? Ele chegou e disse assim: Diego, o que está acontecendo? Eu disse: meu irmão, é o seguinte, o demônio nem entra nem sai, eu não sei o que fazer, mas fica com os meninos aí que eu vou lá no banheiro e eu vou orar. Cheguei para a dona da casa e disse assim: ô minha querida, você permite eu ir no seu banheiro? Eu disse: pode ir. E eu fui lá e me joguei no chão, botei minha cara no chão e disse: Jesus, nós somos a tua igreja. Se a gente sair daqui do jeito que esse homem está, o que é que vão dizer da gente? O que é que vão dizer do senhor? Mas vamos fazer um trato aqui, eu e o senhor. Eu só saio daqui quando esse homem estiver dormindo, e eu volto para dentro do quarto. Quando eu chego lá, está lá um novo convertido dizendo assim: eu deixo tu ir embora se você ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler a palavra para você. Aí ele disse: não precisa ler, porque eu conheço tudo isso aí. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse: a guerra vai começar agora. Eu sentei do lado dele, eu disse: pode começar a ler, porque a guerra vai começar. E ele começou a ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Aí ele olhou e disse assim: fecha isso aí, eu conheço tudo isso aí. Aí o outro novo convertido, porque Deus usa quem quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. O outro novo convertido, orientado pelo Espírito, disse: eu deixo você embora se você me responder uma pergunta. Tu amas a Jesus, Josiel? E ele disse: eu quero ir embora. Não foi isso que eu te perguntei. Tu amas a Jesus? E ele disse: eu quero ir embora. Pela terceira vez eu vou te perguntar: tu amas a Jesus? Aí ele deu um grito bem forte e disse: não. Aí o bicho entrou, irmão, mas entrou com uma violência tão grande que a gente começou a ficar com medo. E ele percebeu que a gente estava com medo e começou a querer provocar a gente. E ele disse assim: 1000 de vocês não podem me segurar. Mas aí o Espírito Santo chegou, encheu um jovem de poder e disse: mas o anjo do Senhor está aqui para te segurar. Aí ele continuou provocando, dizendo assim: mas vocês são muito fracos. Ele disse assim, pastor Daniel. Aí Deus encheu o jovem de novo e disse assim: mas o Senhor, nosso Deus, é a nossa força. Quem concorda com isso aqui, levanta essa mão. Quem concorda com isso aqui, levanta essa mão. A nossa força está nele. Já vencestes o maligno. Quem lembra do baterista aqui, diga glória a Deus. Aí o baterista olhou e disse assim: Diego, acabou a festa dele agora, solta ele agora. Irmão, não vai fazer isso vazio não, porque se fizer isso vazio vai levar uma surra, como os filhos do sacerdote Seva, que foram expulsar demônio. E o demônio disse assim: eu conheço quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Apanharam porque estavam vazios, agora cheio é diferente. Diga para essa moça, para esse rapaz aí, diga assim: cheio é diferente. Diga assim: Satanás respeita jovem cheio. Então sai desse Facebook, sai desse Instagram, sai desse TikTok, bota o teu joelho no chão para Satanás te respeitar. Olha. Solta ele agora, Diego, solta ele agora. Eita. Tem certeza? Solta. Aí eu soltei. Aí o jovem olhou e disse assim: Satanás, qual é a sua autoridade? Irmão, a gente ficou olhando aquilo ali. Aí Satanás olhou para o jovem e disse assim: qual é a sua autoridade? Parecia cena de filme. O baterista era bem calminho, nem gritou, nem fez alarde, mas ele invocou uma autoridade. Ele apontou o dedo e disse assim: a minha autoridade é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus. Segura o glória para melhorar aí. Meu irmão Júlio, quando ele disse isso, o homem começou a vomitar. E enquanto ele vomitava, a glória de Deus começou a visitar aquele quarto. E tu sabe, né? Quando acontece isso, o crente pentecostal não fica parado. Era jovem marchando, pulando, falando em língua estranha e dizendo: aqui quem manda é Jesus, aqui quem manda é Jesus. Eita, baraçora, bacandaraia. Quem é que acredita nesse poder aqui? Levante a mão. Dá um brado de glória bem forte, eu quero ver. Já estou terminando aqui. Quando ele vomita, ele levanta, olha para mim e disse: bonzinho, bonzinho, onde é que eu estou? Eu digo: você está na sua casa. Aí ele olha para mim e diz assim: estou com sono, quero dormir. Pegou. Aqui pegou. Deixa eu ver se aqui pegou. Estou com sono, quero dormir. Pegou não? Vou decifrar agora. Eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu só saio daqui quando esse homem estiver dormindo. Quando ele abriu a boca e disse: eu quero dormir, Jesus disse: pode ir para casa, meu filho, porque aqui o meu nome já foi glorificado.
Só quem acredita que ele é mais forte do que os demônios, levante a mão para o céu, levante. Dá para abrir a boca agora por 10 segundos. Pega essa unção agora, pega. Tu vai sair daqui cheia, para expulsar demônio e curar enfermo. Deixa eu ver o jovem que crê. Só quem crê, erga a mão para cima. Abra a boca. Eu já vou terminar. O horário já chegou. Ele vence. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Fica de pé, vai para receber poder. Proclama a tua glória. Meu Deus, vai descer o batismo do Espírito Santo aqui agora. Seja cheio. Meu Deus do céu. Segura aí, meu. Nós vamos encerrar a mensagem aqui agora. Se você conhece esse jovem que está do teu lado, segure a mão dele por alguns minutos. Em símbolo de unidade e comunhão aqui nesta noite, eu quero declarar para o mundo espiritual ouvir: a alma de Paraíba está mais viva do que nunca, e não tem seta do inferno que quebra esta unidade aqui. Satanás procura outra mocidade para perturbar, porque essa vai sair daqui cheia. Olha aí, ó. Olha os vasos dando lugar. Vai abrir a boca, vai ficar de boca fechada. Vai abrindo a boca, vai. Seja cheio. Pegou. Solte a mão do seu irmão, levante para cima e diga glória a Deus. Me permita, pastor Isaac Rafael. Ele me deu autoridade para chamar aqui para frente, mas o céu está me dizendo que nem vai precisar vir aqui para frente. Aonde você estiver, receba batismo no Espírito Santo e fogo. Deixa eu ver se tem crente aqui que ainda crê. Eu preciso encerrar a mensagem. Eu peço licença a vocês. Ele venceu a condenação do pecado quando gritou lá na cruz: está consumado. Tetelestai, a dívida já foi paga. Mas eu quero afirmar aqui que ele também venceu a morte. Mel que cantou aqui a música, e eu quero que ele repita. Diga para quem está ao seu lado assim: Jesus venceu a morte.
Não, diga forte: Jesus venceu a morte. Diga mais forte: Jesus venceu a morte. De que forma, Diego? Primeiro, ele venceu a morte ressuscitando mortos. Meu amigo N, ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E quando seu amigo Lázaro estava morto há 4 dias, ele disse: Lázaro, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. Rebaraçúria. E Lázaro ressuscitou. Só quem crê que ele venceu a morte, dá um brado aí. Agora eu vou encerrar agora. Prepara a canção. Ele venceu a morte, pastores, ressuscitando mortos. Ele venceu a morte se entregando a ela. Que fique claro aqui. Escute isso. A morte nunca teve poder sobre Jesus. Não foi a morte, pastor Ronaldo, que chegou para Jesus e disse assim: hoje é seu dia, eu vim lhe buscar, Jesus. Foi Jesus que chegou para a morte e disse: hoje é meu dia, eu vim me entregar. Mas nem faz festa, tá? Porque eu estou me entregando hoje. Agora domingo de manhã eu já estou vivo de novo. Escute essa. Ninguém tira a minha vida, disse Jesus. Ninguém tira. Eu mesma dou. Mas do mesmo jeito que eu dou, eu tenho um poder para retomá-la. Sexta-feira eu disse: eu entrego. Ele disse: eu entrego. Aí domingo de manhã lá vai as mulheres. Quem vai remover a pedra? Mulher pesada demais. Chegando lá, a pedra já está removida. Perdeu a oportunidade da glória a Deus, já está removida. Sepulcro, Diego, já está vazio. Cadê o corpo? Não está lá. E agora o anjo diz: porque buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. A morte venceste, o véu do abra a boca, a juventude vai. A tumba vazia, agora. Se ele venceu a morte, dá pra melhorar, vai. Terá cama sora da glória, pois ressuscitou, meu Deus do céu, se vive está. Tu és invencível, canta juventude, inigualável. Levante essa mão e diga que dele é o reino, que teu é o reino. Tu é acima de nós. prepara a canção, Melqui. Onde tem um jovem cheio aqui do Espírito Santo? Cadê você? Você pode escolher alguém que está do teu lado, dá um abraço nesta pessoa, uma moça com uma moça, um rapaz com um rapaz. Mas só solta quando tiver cheio. Só solta quando tiver cheia. Hora que Jesus vai batizar agora. Vai, Melqui. Hora que Jesus vai batizar agora. É agora, batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. O fogo arderá sobre Rebacama sura barabai. Ora por ele, vai. Ora por ela, vai. e não se apagará. Vai pegar fogo aqui. Meu Deus do céu. Jesus já começa a batizar agora. E não se apagará. E não se apagará. Ah, que o fogo arderá sobre o altar. Continua. E não se apagará. Jesus vai começar a encher agora. Eremando coraçarabará. Segura. Onde está a primeira vida que está
afastada do evangelho, vem agora para cá. A primeira vida afastada do evangelho que vai voltar para Jesus agora. Mel que continua cantando, porque a primeira vida vai sair agora das mãos de Satanás. Onde está a primeira vida? Traga ela para cá, traga. Você que é ganhador de almas, traga essa vida aqui hoje. Perdesse hoje Satanás, a morte ele venceu. Não seja Jesus vai trazer a primeira agora. Solta essa honrado vida agora, com Satanás. lábios de um coração esquecido, pois do que vale ter as poesias mais lindas, Jesus vai as salvar. harmonias mais verdade em nós, pois do que vale ter tudo e não ter nada, de dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti e entregar minha vida. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Canta, juventude, que Jesus vai salvar. Não vale a pena só me emocionar. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Levante essa mão e diga assim comigo: a terra estremeceu. Vai encerrar a voz. E nada. Tá chegando ali, meu Cadê filho? a primeira vida? Cadê? Tá chegando. Traga. Não. É ela. Traga ela. Traga. Ó morte, A onde primeira está? tá chegando. Meu Deus, Vai, Jesus. ressuscitou. Quebra essa cadeia hoje. Olha o poder aqui, ó. Já pegou nele. Sempre, pra sempre. Cadê a segunda vida? Vem. Pra sempre. Dourado és. Pra sempre. E vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Diga pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Tá chegando a segunda vida pra Jesus aqui, meu filho. Pra sempre. A segunda tá chegando aqui, ó. Vai. Ressuscitou. Na internet tem pessoas se entregando a Cristo. Tamires acabou de aceitar a Cristo como Salvador. Mas tem cadeias que vão quebrar aqui agora, meu. Esse louvor aqui está subindo ao céu e está incomodando o inferno. Eu vou esperar você cantar mais uma canção, porque tem gente aqui que precisa vir hoje, porque está acorrentado, acorrentada. Mas Jesus está quebrando a cadeia hoje. Camando revaraia. Quem acredita que Jesus vai quebrar a cadeia aqui hoje? Eu queria que você cantasse: curou-me da minha cegueira, o homem que mora. Mi menor. Tá chegando mais uma vida para Jesus aqui, a terceira. Convite a si mesmo, é guerra. Curou-me. Curou-me. Cante comigo. Curou-me. Cadê a quarta? Cadê a quarta? A quarta tá chegando. Venha, meu filho, venha. Sobe aqui, meu filho. Fica aí embaixo não. Traga ele pra cá. Vai, 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 vai. A quarta chegou. A quinta tá de joelho aqui. Que mora. Escuta aí. Ele mora. Meu Deus, é Diga, agora. acima da. Em nome de Jesus, levante essa mão e grita: Ele mora. Diga: Ele é Jesus, o Rei da. Oh, Ele mora. Solta essa vida agora, Satanás. Acima das estrelas. Solta ela agora. Vem, moça.
moça, vem, moça. Ele, Hoje é seu dia, moça, vem. Jesus, o Rei da... Ele fez o que, juventude? Salvou-me. É agora. Salvou-me. Solte ela agora, Satanás. Salvou. Venha, moça, é seu dia, é sua hora, venha. Com muito amor. Sai aí do lugar onde você está e venha, que eu vou entregar o microfone. Eita, Jesus, agora. Que mora, Ele mora acima das estrelas. Você pode Mais dizer uma isso? vida chegando pela internet, Ele Micaele. mora. Mais uma vida. Ele é Jesus, o Rei da glória, da glória, da glória. Diga, Ele mora acima das estrelas. Ele, Jesus, o Rei da glória. Quem pode dar glória ao Rei da Glória aqui nessa noite? Eu preciso entregar o microfone para não ser indelicado. Mas tem uma moça aqui que me ouve, que precisa voltar aos braços de Jesus agora. Satanás armou o laço de morte para você. Ele quer te aprisionar nessa dor. Mas Jesus está dizendo: eu te perdoo e te dou uma nova chance nesse culto. Apaga o teu passado e reescreva a tua história hoje. Cadê você, moça? Tem um jovem que está afastado aqui na internet, que está dizendo: eu estou afastado, mas estou sem força e quero voltar. Como é o nome dele? Zeferino Lima. Zeferino Lima. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai dizer assim: Zeferino volta. No 3, tá bom? Zeferino volta, tá bom? Ou melhor, volta Zeferino, é melhor. No 3, tá bom? Volta. Tem uma moça que está chegando aqui. Eu não vim brincar de pregar evangelho. Eu vim dizer que meu Jesus é digno. Jesus acabou de batizar com o Espírito Santo aqui agora. Eu não disse a você, nem precisa vir para frente. Aí Jesus já está batizando. Quem aqui veio dar glória para aquele que batiza e para aquele que salva? No 3 a gente vai dizer: volta Zeferino. Tá bom assim no 3? Vamos lá, enche o teu pulmão. 1, 2, 3. Volta Zeferino. Quero ver se ele não volta agora. Fica olhando aí. Quem está feliz com Jesus aqui, diga glória a Deus. Quem está feliz com essas almas aqui, diga aleluia. Essa Jefferson aceitou Jesus como Salvador pela internet. Jesus quer encher essa moça de poder aqui agora. Me permita aqui que eu estou com vontade de orar por essa moça. Me permita, eu entrego o microfone agora. Recebe o poder do Espírito Santo agora, renovando a tua vida. O Espírito Santo toca na tua alma aqui hoje e te enche de poder. Levanta-te, porque eu vou te usar com glória. Eu vou te usar com poder. Recebe línguas de fogo aqui agora, vai. Xeremanduquia da racia. Seja batizada no Espírito Santo, vai. Você não está ouvindo não, mas ela já está falando em línguas espirituais aqui. Quem é que acredita que o batizador está na casa?
Só quem está feliz aqui, joga essa mão para cima, abre essa boca e Deus é melhor, glória a Deus. Só quem está feliz, só quem está feliz, glória. Estenda as mãos para cá e vamos orar por eles. Soberano e eterno Deus, Pai de toda a glória, o que aconteceu aqui é por causa do teu filho. Eu nunca salvei ninguém, nem batizei ninguém, mas o Senhor é aquele que salva e que batiza. Mas a Almada está pedindo aqui nessa noite, firma os passos dessas pessoas aqui, camando revachia, que o inimigo não consiga detê-los, Senhor, e que eles possam entrar na marcha do Evangelho e só parar nas mansões celestiais. E a Almada que está aqui e está feliz com essas almas, dá um brado de glória a Jesus por eles aqui. E toda a muralha caiu, mas tua casa está erguida, a cidade queimada, os muros derrubados. Trabalhaste pra mim, por isso eu desço hoje. Não sofro de amnésia, lembro do esforço teu. Diga, Seferino voltou pra Jesus. Livro tua... Eu livro. Eu quebro o arco, corta a lança. Enquanto você ora, desço com livramento, com escape. E se tem fio de escarlate na janela, pode ficar tranquilo. Pode cair o muro, a parede, a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai da tua parentela, não vai se fer. Eu cumpro na tua vida o Salmo 90. Aquele que ele está bem. A seta não te atinge e o mal não lhe. Que o laço foi desfeito, não chega em sua porta. E 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tua fortaleza, até quem está segura, não vai se ferir nenhum. Só quem crê que Jesus está na casa. Eu encerro aqui, eu vou pra lá. A ordem é pra marchar. Aleluia. Aleluia. Quem pode glorificar, quem pode exaltar a Ele que é digno. Glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos irmãos, estamos encerrando. Amanhã à tarde começaremos às 14 horas, porque logo após a palavra da tarde nós teremos as homenagens a nossas queridas irmãs coordenadoras de louvor das congregações, né? Convidamos a todas elas. Se chegar por aqui será uma maravilha, porque a Almada vai homenagear a todas as irmãs, a representantes da oração e como as irmãs dos louvores, em nome de Jesus. É mais de 150. Se tiverem aqui, pelo menos tem uma homenagenzinha para cada uma em nome de Jesus. E nós queremos ter a grata satisfação de agradecer a vocês pelo rico trabalho prestado à nossa juventude de médio do louvor e da oração. Glória seja dada no nome de Jesus. A noite dará continuidade com as nossas celebrações. Glória a Jesus. Eu só gostaria de dizer que
Os novos convertidos, os irmãos que já estão com seus palestores rotos já e precisando de um, procure o Moda da Cruz que você vai receber uma bênção. Quem foi em nome da Almade, então você vai ter uma bênção ali na Moda da Cruz, que veste bem. Aleluia. Aí tem um recadinho lá para Guarabira, Guarabira e Mari. Nada melhor do que vocês tomando um açaí. Aleluia, voltando para vossas viagens. Passa ali na marraquinha do açaí que tem uma bênção para vocês. Se abençoe e serão abençoados em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês que atenderam o nosso convite. Vocês são a bênção em nome de Jesus. E como ninguém come feijão sem arroz, então eu escolho o arroz Kika. Aleluia, que é muito bom para a glória de Deus. E nosso agradecimento também à irmã Elisa. Eu retorno o trabalho ao nosso querido pastor presidente José Carlos de Lima. Curvem as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica. Que já oramos, já foi feito o convite e agora a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.